Daniel na cova dos leões, uma história de fé e proteção divina. A história de Daniel na cova dos leões é um dos relatos mais memoráveis e inspiradores da Bíblia. Ela é encontrada no livro de Daniel, uma parte do Antigo Testamento, e é frequentemente lembrada como um exemplo de fé, coragem e intervenção divina na vida de um homem justo. A narrativa de Daniel na cova dos leões é repleta de lições valiosas sobre confiança em Deus, perseverança diante da adversidade e a certeza de que a justiça prevalece. O cenário histórico. Para compreender completamente a história de Daniel na cova dos leões, é importante contextualizá-la dentro do cenário histórico em que ocorreu. Daniel viveu durante o período conhecido como o exílio babilônico, que teve início por volta de 605 a.C., quando o rei Nabucodonosor II da Babilônia conquistou Jerusalém e levou muitos judeus cativos para a Babilônia. Isso marcou um período de grande turbulência na história do povo judeu, quando eles foram desterrados de sua terra natal e forçados a viver sob a autoridade de um império estrangeiro. A ascensão de Daniel. Daniel era um jovem judeu que foi um dos cativos levados para a Babilônia. Desde o início, ele demonstrou qualidades notáveis que o destacaram. Daniel e seus amigos, Ananias, Misael e Azarias, foram selecionados para serem treinados na corte do rei, onde aprenderam a língua e a cultura babilônicas. Daniel logo se destacou pela sua sabedoria, habilidade em interpretar sonhos e visões, e pela sua conduta exemplar. Uma das primeiras situações notáveis envolvendo Daniel ocorreu quando o rei Nabucodonosor teve um sonho perturbador que nenhum de seus sábios pôde interpretar. No entanto, Deus revelou o significado do sonho a Daniel, que então o explicou ao rei. Isso levou à ascensão de Daniel na corte e à sua nomeação como governador da província de Babilônia. Ele e seus amigos mantiveram sua fé em Deus, mesmo enquanto ocupavam posições de destaque no Império Babilônico, e isso os colocou em situações desafiadoras. A conspiração contra Daniel. À medida que Daniel subia na hierarquia do reino, despertou a inveja e a hostilidade de outros funcionários da corte que estavam dispostos a usar qualquer meio para se livrar dele. O relato mais conhecido disso ocorre em Daniel 6, onde Daniel já havia servido sob vários reis babilônios e agora trabalhava no governo do rei Dário, o Medo. Nessa época, ele era um dos 3 supervisores administrativos do reino, o que novamente gerou inveja entre seus colegas. Os invejosos funcionários da corte elaboraram um plano para derrubar Daniel. Eles perceberam que a única maneira de atingir Daniel era através de sua devoção a Deus. Assim, eles se aproximaram do rei Dário e o persuadiram a emitir um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por um período de 30 dias. Aqueles que desobedecessem seriam lançados na cova dos leões como castigo. Daniel e a oração inabalável. Diante desse decreto, Daniel enfrentou um dilema. Ele não poderia renunciar à sua fé em Deus e adorar outro Deus ou fazer petições apenas ao rei. Assim, mesmo sabendo das consequências, Daniel continuou a orar a Deus diariamente em sua casa, com as janelas abertas para Jerusalém, como costumava fazer. A firmeza de Daniel em sua devoção a Deus e sua recusa em comprometer sua fé servem como um testemunho notável de sua integridade e confiança. Ele estava disposto a enfrentar a morte em vez de trair seu Deus. A conspiração é revelada. Os conspiradores, observando a fidelidade de Daniel à sua fé, o denunciaram ao rei Dário. Eles o informaram sobre a violação do decreto e o pressionaram a aplicar a punição estipulada de lançar Daniel na cova dos leões. Dário, que estimava Daniel e lamentou profundamente a situação, tentou de todas as maneiras encontrar uma maneira de evitar a execução da sentença, mas as leis medas e persas eram inflexíveis. Daniel na cova dos leões. Finalmente, a contragosto, o rei Dário deu a ordem para que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes de fazê-lo, ele expressou sua esperança de que o Deus de Daniel o protegesse e libertasse.
A cena comovente da despedida entre o rei e Daniel é uma demonstração poderosa do respeito e apreço que Dário tinha pelo homem justo. Daniel foi jogado na cova dos leões, e uma grande pedra foi colocada sobre a entrada e selada com o selo real. Nesse momento, muitos espectadores provavelmente esperavam que Daniel fosse rapidamente devorado pelos leões famintos. A cova escura e silenciosa representava uma ameaça mortal iminente. A proteção divina. No entanto, durante a noite, Deus enviou um anjo para a cova dos leões. O anjo fechou a boca dos leões para que eles não pudessem ferir Daniel. Essa intervenção divina é um ponto crucial na história e demonstra a fidelidade de Deus em proteger seus servos quando enfrentam circunstâncias aparentemente impossíveis. Enquanto isso, o rei Dário passou uma noite inquieta, sem comida ou entretenimento. Ele estava profundamente preocupado com o destino de Daniel e desejava ardentemente que Deus o tivesse protegido. Na manhã seguinte, ele correu à cova dos leões para verificar o que havia acontecido. Ao se aproximar da entrada selada, Dário chamou por Daniel com voz angustiada. Para sua surpresa e alegria, Daniel respondeu do interior da cova, declarando que Deus havia enviado um anjo para fechar a boca dos leões, e ele não havia sido ferido. O alívio e a gratidão do rei Dário são evidentes quando ele ordena que Daniel seja retirado da cova. A justiça divina e a punição dos conspiradores. O rei ficou furioso com os homens que haviam conspirado contra Daniel e os fez lançar na cova dos leões. Os conspiradores maliciosos não tiveram a mesma sorte que Daniel. Antes mesmo de atingirem o fundo da cova, os leões os devoraram, cumprindo assim a punição que buscavam para Daniel. Em seguida, o rei Dário emitiu um novo decreto que louvava o Deus de Daniel como o Deus vivo e eterno. Ele testemunhou a grandeza do Deus de Israel, que enviou seu anjo para proteger seu servo fiel. Dário reconheceu a soberania de Deus sobre todas as nações e expressou sua glória e poder. Lições da história de Daniel na cova dos leões. A história de Daniel na cova dos leões é repleta de lições valiosas que continuam a inspirar e edificar as pessoas ao longo dos séculos. Aqui estão algumas dessas lições. Fé inabalável. A história de Daniel ilustra a importância da fé inabalável em Deus, mesmo quando enfrentamos circunstâncias adversas. Daniel manteve sua devoção a Deus, mesmo diante da ameaça de morte. Proteção divina. A intervenção divina na cova dos leões é um lembrete poderoso de que Deus é capaz de proteger e livrar seus servos da adversidade. Ele é um Deus que ouve as orações de seu povo e age em seu favor. Justiça prevalece. A história também destaca a justiça divina. Aqueles que conspiraram contra Daniel acabaram sofrendo as consequências de seus próprios planos maliciosos. Isso reflete a crença de que a justiça prevalecerá no final. Testemunho de fé. Daniel é um exemplo inspirador de como nossa fé e conduta podem ser um testemunho poderoso para os outros ao nosso redor. Sua integridade e coragem influenciaram positivamente o rei Dário e outros na corte. Reconhecimento de Deus. A história ressalta a importância de reconhecer e dar glória a Deus. O rei Dário reconheceu a soberania de Deus após a experiência na cova dos leões, e isso resultou em um decreto que louvava o Deus de Israel. Deus como refúgio. A história de Daniel na cova dos leões lembra que Deus é nosso refúgio em tempos de perigo. Ele é aquele a quem podemos recorrer em nossas horas mais sombrias. Conclusão. A história de Daniel na cova dos leões é uma narrativa atemporal que continua a inspirar e fortalecer a fé das pessoas em todo o mundo. Ela destaca a coragem de um homem que se manteve fiel a Deus, mesmo sob ameaça de morte, e a proteção divina que o acompanhou. Além disso, a história ilustra a importância de reconhecer a soberania de Deus e a promessa de que a justiça prevalecerá no final. Daniel na cova dos leões é mais do que uma história bíblica, é um lembrete de que, quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis,
podemos confiar em Deus para nos proteger e nos guiar. É uma história de esperança, fé e o poder transformador da devoção a Deus.